Descobrimento ou invasão? Como pode o Brasil ter sido descoberto se antes da chegada dos portugueses e durante milhares de anos já havia pessoas habitando as terras brasileiras? E essa chegada às terras brasileiras foi mesmo obra do acaso ou um ato consciente e proposital? Eu não consigo acreditar na ideia de acaso. Então, assim, se fosse um acaso, o que é acaso? Acaso eu tenho uma viagem planejada, algumas embarcações se perdem, e aí achar. Não, eu tenho toda uma logística de uma viagem. Então, isso coloca o acaso em questionamento, né? E aí, descobrimento é acaso. A ideia de invasão tem um pouco a ver assim, ó, é invasão para quem? É invasão para quem recebe. Então, assim, aqueles que estão aqui realmente tiveram seu território invadido. Quem está chegando é conquista. Então, para eles é a conquista. Os dois estão corretos? Estão. Quando eu chamo, vou dar um exemplo. Quando eu chamo aquele movimento de Minas de Inconfidência Mineira, é Inconfidência para quem? Inconfidência para Portugal, porque Portugal foi traído. Para o Brasil é conjuração, porque foi uma ação em função da liberdade. Então, assim, depende de quem está olhando. Para os portugueses, descobrimento, conquista. Para quem estava aqui no Brasil, invasão. Porque não foi acordado. Eles entraram e tomaram o território. Então, quem está errado aí? Não sei, não tem erro. O que tem são duas visões opositoras em função daquilo que eles estão fazendo. Depende de quem está agindo. Para quem está agindo, é o olhar. Então, essa é uma situação. E aí, descobrimento. Toda nação, sabe quando as pessoas às vezes falam assim, a história do Brasil é mentirosa? Não, não é. A história do Brasil, assim como toda a história no mundo, ela é carregada de alegorias, fatos heróicos. Ah, o quadro da independência é uma mentira. Não é, ele é uma alegoria, ele é um discurso, ele representa o ato. O descobrimento para os portugueses é uma alegoria, representa a força portuguesa. Ele tem o nome de descobrimento porque naquele momento eles estão vivendo isso, estão percebendo que existe terras para além mar. Então faz parte do contexto deles. Essa coisa, se a Espanha fez uma descoberta, se outras regiões do mundo estão descobrindo as coisas, porque eu, Portugal, primeiro Estado moderno organizado, não vou fazer uma descoberta. E quem garante que eles não passaram por aqui antes? Porque as coisas levavam tempo para poder se organizar. O Tratado de Tordesilhas está assinado antes do descobrimento, ele foi assinado em 1498. Tinha o Brasil certinho? Ele não tinha, mas dizia que há tantas léguas de tal ponto a tal ponto, independente do que se compreendia ou não, pertencia a Portugal. De tal ponto a tal ponto, em tantas léguas, pertencia à Espanha, independente do que estivesse no caminho. Então existia um acordo entre eles. O território como nós conhecemos, se você voltar mais na história ainda, existe um mapa grego muito antigo, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele mostra uma pequena ilha afastada no oceano, que chama Brasis. É aqui? Não sei, mas está no mapa, afastado pelo oceano. Então, existem alguns vestígios, e a história é assim. Hoje a história está desse jeito. Amanhã surge um novo vestígio arqueológico, mexe na história. Então, por isso que a história ela está recheada de verdades e de possibilidades. Hoje, nesse momento, dia que nós estamos gravando, falando aqui, está desse jeito. Pode ser que amanhã aconteça uma modificação e a gente precise fazer, revisitar a história. Aí vão falar que o Diego era mentiroso. Sabia, ele contou. Não, surgiu um novo vestígio. Então, existe uma possibilidade até hoje. Amanhã, sei lá, encontra-se uma nau egípcia, mudou a percepção.